Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, eu ainda estou aqui. E estou falando do meu programa Sou Múltipla, comigo, Cris Ferreira. Ainda estou aqui, estarei, desejo que assim seja no ano de 2025. Quero muito agradecer você que esteve conosco, que nos deu essa audiência incrível no programa no ano de 2024. A gente teve um recesso e você teve a oportunidade de ouvir, né, o replay dos episódios, mas agora a gente começa com episódios inéditos no ano de 2025. Quero que você se sinta muito à vontade para poder fazer aqui os seus comentários. Vamos bater um papo, né? Faça os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Dê o seu like se você gostar. Se não gostar, as suas críticas são muito bem-vindas, porque eu estou sempre no processo de aprender, de melhorar, de reconstruir. E se você gostar também, compartilhe com outras pessoas. Então, eu quero muito te agradecer, dizer que eu ainda estou aqui. Foi também o filme que me marcou muito. Eu tive a oportunidade de assistir agora em dezembro, numa sala de cinema, e quero hoje fazer uma reflexão sobre o filme e um pouquinho da história do que aconteceu antes, para que você fique mais contextualizado, se você ainda não sabe um pouco da história dessa família de Rubens Paiva. Então eu vou trazer aqui um pouquinho desse background, assim, do que aconteceu antes, e também de qual foi a cena que mais me marcou nesse filme, além de todas, né, porque eu acho que foi um filme que realmente me tocou profundamente. Mas eu quero falar algo que eu não vi muita gente falando sobre, que foi uma cena que para mim fez muito sentido. E, enfim, o que eu quero dizer, né? Se você não assistiu o filme, eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas a gente precisa entender que o filme ele é baseado numa história verdadeira, meio que uma autobiografia. O filme tem o mesmo título do livro, que foi escrito por Marcelo Rubens Paiva, e ele, como eu disse, é uma autobiografia. Ele retrata esse terrível drama vivido pela sua família, né, durante a ditadura militar no Brasil e por muitos anos, na verdade, né? O pai de Rubens, Marcelo Rubens Paiva, ele era um engenheiro, um ex-deputado federal que foi eleito pelo estado de São Paulo em 1962. Rubens Paiva, então, é o pai. Marcelo Rubens Paiva é o filho, escritor. E Rubens Paiva, que foi ex-deputado eleito em 1962, ele teve o seu mandato cassado logo após o golpe militar de 64, com a instalação do ato institucional de 9 de abril daquele ano. Acredita-se que um dos principais motivos da cassação foi o fato de Rubens Paiva ter sido vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, que investigou naquela época denúncias contra o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. Esses dois institutos, eles foram acusados, e por isso abriu-se a CPI, para investigar se eles realmente receberam recursos internacionais que tinham como objetivo desestabilizar o governo Goulart, governo, então, né, do presidente João Goulart, que foi destituído do cargo. E uma outra coisa que pesou também contra Rubens Paiva é que ele era um deputado federal do mesmo partido do então presidente João Goulart.
Rubens Paiva, então, como eu disse, foi cassado e ele foi, então, exilado na Embaixada da Iugoslávia. Depois ele foi deportado para a França e depois seguiu para a Inglaterra. Mas ele resolveu voltar para o Brasil ainda durante o período da ditadura, em 1965, e logo depois ele se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, porque ele achava que era mais seguro para ele estar com a família no Rio de Janeiro, queria começar uma nova vida no Rio de Janeiro, ele acreditava que isso era possível. E é a partir daí, nesse recorte, é aí que o filme começa, tá? Então, quando o filme começa, eles já estão vivendo no Rio de Janeiro. E é um filme, né, com um tema muito pesado sobre ditadura e tal, mas eu posso dizer que eu achei bem leve, então se você não assistiu ou se assistiu, deixa aqui seus comentários e me diz, porque ele é leve nesse sentido, porque ele mostra ali uma família né, de classe média, alta, vivendo no Leblon, enfim, uma certa alegria ali, e até que, né, há um momento, né, em que Rubens Paiva ele é conduzido por policiais do DOI-CODE, do Primeiro Exército do Rio de Janeiro. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1971, tá? Então, 1971, para você entender aqui as datas. Depois que agentes do Centro de Informações da Aeronáutica prenderam no aeroporto do Galeão Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro e Marilene de Lima Corona, porque elas chegaram no Galeão vindas do Chile, e elas teriam, então, trazido consigo cartas de militantes políticos exilados no Chile, endereçadas a Rubens Paiva. Rubens Paiva, que tentava, então, ajudar essas pessoas exiladas e tudo mais. No dia seguinte da prisão de Rubens Paiva, como eu disse, né, os policiais, então, chegam na sua casa, levam Rubens Paiva, inclusive eles levam Rubens Paiva no seu próprio carro para o exército, para o Primeiro Exército do Rio de Janeiro, e no dia seguinte, eles levam a esposa, Eunice Paiva, e um dos filhos, que é a filha Eliane, que ela na época tinha apenas 15 anos, levam também para prestar depoimento no DOI-CODE. A Eliane, a filha, fica uma noite lá, um dia, e é libertada no dia seguinte, mas Eunice, a mãe, ela fica detida até o dia 2 de fevereiro. Então, ela é levada no dia 21 de janeiro, Rubens Paiva é levado no dia 20 de janeiro, e Eunice fica lá até dia 2 de fevereiro. Então, ela fica um tempo lá. Nesse tempo, ela não vê o marido, as notícias que ela tem são notícias, né, assim, sempre eles dizendo que o marido estava vivo, mas, enfim, ela viveu aquela coisa terrível ali, você vai ver, então eu não vou ficar dando muito spoiler não, assiste o filme, mas, enfim, ela é libertada e, então, assim, os fatos ali para dizer dessa saga, dessa família que começa ali, né, começa ali quando não é descoberto o corpo de Rubens Paiva, nunca foi descoberto, nunca foi encontrado, mas documentos e testemunhos hoje comprovam que Rubens Paiva foi torturado e morto no DOI-CODE do Primeiro Exército do Rio de Janeiro, ali mesmo onde ele, a esposa e a filha foram presos, né, ficaram detidos. Para além de tudo que a gente já sabe sobre essa história do Rubem Paiva, o filme ele é essencialmente a vida e a saga dessa mulher, de Eunice Paiva, e a sua busca incansável por descobrir de fato o que tinha acontecido com o pai dos seus filhos, com seu marido, com aquele homem, né? Uma luta que ela se estendeu por décadas, e em uma entrevista, o Rubens Paiva, o filho, Marcelo Rubens Paiva, ele disse o seguinte, abre aspas, quando eu escrevi o livro,
A ideia foi mostrar o papel da minha mãe nessa reconstrução, não só da redemocratização, mas da família. Mostrar como foi uma mulher atuante, porque enquanto meu pai foi preso e morto, minha mãe lutou desde os anos de 1971 pela justiça em relação aos desaparecidos políticos. Então a luta dela não era só pelo marido, mas ela passou a lutar por todos os desaparecidos políticos. Contra a violação dos direitos humanos, ela faz um curso de direito, ela dava entrevistas, viajava, lutou pela demarcação das terras indígenas, foi consultora do Banco Mundial, da Constituinte, lutou pelas diretas já, pelo reconhecimento dos mortos aparecidos, fecha aspas. E o Marcelo, ele diz também o seguinte, abre aspas, a literatura é o testemunho dos vencidos, e somos nós, os vencidos de 1970, que estamos contando a nossa versão dos fatos e a juventude está tentando descobrir a história do seu país, fecha aspas. Juventude e cidadãos que têm agora, nesse momento, ao ver o filme, a oportunidade de ver essa história ser interpretada por grandes atores do cinema brasileiro, sob a direção de Walter Salles, o mesmo diretor do premiadíssimo filme Central do Brasil, que tinha Fernanda Montenegro como protagonista. Ainda Estou Aqui tem Fernanda Torres no papel de Eunice e ela brilhou tanto ao interpretar essa figura que ela foi então, né, e levou, né, o troféu de melhor atriz pelo Golden Globe, o Globo de Ouro, ao lado de estrelas do cinema mundial como Tilda Swinton, Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet. Ela mesma, né, a Fernanda, disse que ela ficou surpresa porque só de estar ali no meio dessas atrizes já era para ela um grande prêmio. Eu assisti ao filme no momento em que eu estava no Brasil e fui a uma sala de cinema sozinha assistir esse filme e eu pude, sem constrangimento nenhum, me emocionar e chorar várias vezes, em vários momentos. Mas, como eu tinha prometido, a cena que mais assim me impactou e que me fez entender muito, até do título do filme, Ainda Estou Aqui, para dizer que Eunice, né, que já faleceu, ela continua aqui também entre nós, mas nessa cena, que é uma cena com a Fernanda Montenegro. Ela interpreta a Eunice Paiva, já idosa, acometida de Alzheimer, uma doença que acometeu por longos 14 anos antes da sua morte, no dia 13 de dezembro de 2018. E uma cena que me fez lembrar de um texto do padre Fábio de Mello sobre a inutilidade. Nesse texto, o padre Fábio de Mello ele diz algo como, abre aspas, porque só nos ama, só vai ficar até o fim aquele que, depois da nossa inutilidade, descobrir o nosso significado. Por isso, eu sempre peço a Deus para poder envelhecer ao lado das pessoas que me amem, aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade de ser inútil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor, fecha aspas. Ainda Estou Aqui é um filme para nunca esquecermos dessa mulher, a Eunice Paiva, a sua luta. Ainda Estou Aqui serve para nos lembrar que mesmo na sua inutilidade, a presença de quem amamos é mais que necessária. É o que também nos conecta com o nosso eu, porque um dia seremos nós os inúteis. É sobre envelhecer, é sobre adoecer, é sobre valorizar uma história de vida e é sobre, acima de tudo, o amor. Eu sempre acreditei que o meu papel de mãe estaria cumprido no dia em que eu não fosse mais necessária para os meus filhos. Eu sempre acreditei nisso. Mas ali naquela cena, eu me vi sofrendo ao sentir a dor de uma mãe que se torna desnecessária a ponto de ser excluída da vida dos seus filhos, dos netos até o fim. Mesmo na sua inutilidade, o que essa cena retrata no filme tão belamente é que essa mulher, Eunice Paiva, essa mãe, essa avó, né, que estava ali sem memória, com uma doença como Alzheimer, ela estava ali, a presença dela era sentida, a presença dela era reconhecida, ela era cuidada, ela era olhada e, acima de tudo, ela era amada.
No dia 8 de janeiro, que marca 2 anos da tentativa de um golpe contra as instituições democráticas de direito, ainda estou aqui ao grito de todos aqueles que durante os 21 anos de ditadura resistiram e sobreviveram, assim como é o de todos nós que resistimos e seguimos lutando e acreditando na democracia, no Estado de Direito. Ainda estou aqui é também sobre essa mulher, é sobre a nossa fragilidade, é sobre o envelhecimento, é sobre a presença, né, daqueles que nós amamos e que precisam ainda ser sentidos. Ainda estou aqui é também sobre a nossa frágil democracia, mesmo que imperfeita e imatura, do quanto ela é absolutamente necessária. Se você gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like e compartilha com as pessoas que você acha também possam, de alguma forma, se beneficiar com ele. Um forte abraço, eu sou Cris Ferreira. Você vai me encontrar sempre nas redes sociais com @souCrisFerreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.